fazer um pedido. Olha lá você, por favor, vê como eu estou aqui. Por favor. Boa. Gente, estamos aqui novamente. O bom é que isso daqui dá para fazer várias chamadas. Leonardo Pio, eu sou empreendedor, eu sou biomédico e eu criei um projeto de entrevista sobre diversos assuntos, coisas que eu acho que vai ser importante para as pessoas saberem. E o nome do projeto é Falando Sobre. O Falando Sobre tem algumas regras, não tem edição, do jeito que saiu foi, tem que ser um bate-papo, tem que ser uma conversa descontraída. E não é porque é bate-papo descontraído que é brincadeira, o tema é sério, é profundo, é de alto conteúdo, é denso e tem grande importância. E a gente faz isso em no máximo 15 minutos, tá bom? E já está passando o tempo, já foram 54 segundos. Hoje a gente vai falar sobre a indústria 4.0 e, pasmem, olha como são as coisas. Eu fiz uma palestra no Sebrae, na Feira do Sebrae, Feira do Empreendedor. E ele, meu amigo, Ricardo, foi assistir a palestra. Ele viu, você viu no Instagram? Vi no Instagram. Eu falei, puta, sensacional. Eu cheguei lá, opa, um rosto conhecido. Quanto tempo faz que a gente não se via? Olha, uns bons 8 a 10 anos aí, possivelmente. Aí fomos tomar um café depois da palestra, ele falou, cara, eu trabalho com tecnologia, blá, 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 blá. E ele vai explicar o que ele faz. Quem é essa pessoa que está do meu lado? Ricardo Ladessa. Ricardo, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Valeu. Se apresenta para o pessoal, fala quem é você, fala um pouco do seu currículo, para a gente depois iniciar o assunto. Legal. Bom, meu nome é Ricardo Ladessa. E fica à vontade, cara. Legal. Eu sou engenheiro eletricista de formação, trabalho com tecnologia, mais voltada para a indústria de óleo e gás, mineração e petroquímica. Então, trabalho com tecnologia desde a etapa de concepção de um projeto até a operação e manutenção desses projetos. O Ricardo era o cara que me passava cola na prova de física. Lembra? Prova do Manuel. Lembra disso? De matemática, do Manuel. Professor Manuel, um beijo. Valeu. E o Ricardo atua, pessoal, com tecnologia na indústria 4.0. E a gente foi tomar café e ele explicou o que é a indústria 4.0. E assim, foi um show de apresentação. E por isso que eu pedi para ele participar disso daqui e ele gentilmente aceitou. Cara, conta mais ou menos, do jeito que você me contou aquele dia, claro, de uma forma um pouco mais resumida, o que é essa indústria 4.0. Legal. Pensa que é assim, o cara que tá vindo ali, ó, é minha avó de 90 anos, claro, que nunca ouviu falar de porra nenhuma. Sim, sim. De forma bem resumida, o contexto da indústria 4.0 é porque nós, como sociedade, estamos cada vez mais customizando o nosso consumo. Ou seja, hoje em dia, eu, Ricardo Ladessa, quero consumir algo diferente do Leonardo Pio, que é diferente de você que está assistindo também. Ou seja, toda a indústria que se adaptou a criar objetos, criar consumo de uma forma bem padronizada, está tendo que rever esse conceito. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas elas precisam se sentir únicas. Top. Isso é um fator bem pertinente. Então essa é uma das características da indústria 4.0. Uma das principais características, né? Por exemplo, hoje você não quer comprar um carro que vai ser igual ao meu. Não, você quer customizar o teto do seu carro, você quer customizar a cor do interior dele. Então a indústria teve que se adaptar a esse tipo de coisa para fazer isso acontecer. A indústria 4.0 é a quarta revolução industrial que as pessoas falam, né, que é a revolução tecnológica. E ela consegue fazer em grande escala, ela consegue tornar individual processos de grande escala, é isso? Exatamente. E tudo isso baseado na digitalização do processo produtivo. E o que é curioso é que isso se aplica a diversas coisas do nosso dia a dia, até mesmo no que a gente diz aí, numa cápsula de café. Então eu quero consumir uma cápsula de café que vai ter o meu gosto, totalmente diferente do seu gosto, possivelmente. Então é possível colocar algo nesse nível de detalhe? Sim, sim, sim. Outro ponto muito interessante, quando a gente fala no mundo da medicina, né? Então, opa, isso está puxando pro meu lado, top. Gostei. As indústrias farmacêuticas hoje elas estão caminhando para criar as medicações que vão atender a cada indivíduo. Ou seja, o que me atende, quais são as minhas necessidades são diferentes das suas.
E de repente o remédio de dor de cabeça que a gente compra na farmácia, ele já vai ser totalmente diferente do meu e do seu. Puta, sensacional. Claro, eu pesquisei algumas coisas, né, li, e assim, o que a gente via em filme, resumidamente, está sendo aplicado hoje, né? Sim. O cara está aqui em São Paulo e consegue fazer uma operação em Chicago. Exatamente. Graças à indústria 4.0. Então, também por isso, né? Também por isso, exatamente. E assim, por exemplo, hoje na cidade, como que a gente poderia pensar na indústria 4.0 sendo aplicada no nosso dia a dia? Pois é, isso, assim, a gente poderia falar aqui de diversas coisas, como por exemplo um carro autônomo, né? Então, quando a gente pensa no Uber, por exemplo, a ideia do Uber é ter carros autônomos para levar as pessoas do ponto A para o ponto B. Esse é um exemplo muito característico. Você pensar no ponto de vista de que todas as vias elas são monitoradas, você também pode ter os semáforos inteligentes e não do jeito que eles são hoje dentro da cidade. Putz, agora você falou um negócio que eu lembrei da feira, nós participamos, a convite seu, eu fui lá na feira FEIMEC. Na FEIMEC, exato. E aí, eu conversando, percebi naquele momento, eu percebi que a partir da indústria 4.0, por ser uma revolução industrial e de tecnologia, principalmente, a maneira com que a gente exercia algumas profissões vai ter que ser mudada. Exato. Essa é uma tendência, né? Assim, nenhuma profissão ela vai ter uma vida eterna. Sim, sim. Sempre tem um ciclo, né? E o mesmo acontece na manufatura. Então, processos que antes eram manuais passaram a ser robotizados. Hoje eles já possuem sensores para esses robôs para analisar uma qualidade do processo produtivo. Pois é, esse é um negócio que eu também observei lá. O robô tem autonomia. Exato. E conversando com as pessoas, ele falava que você pode controlar o quanto de autonomia você quer dar para o robô, para ele tomar decisões. Isso é a indústria 4.0 pura. É exatamente isso, porque a eletrificação da manufatura é da terceira revolução industrial, que já é os braços robóticos. Agora, essa autonomia, quando a gente fala um pouco da indústria como um todo, de dar essa possibilidade para um robô, é exatamente o que a quarta revolução industrial prega. Muito aquele filme Eu, Robô, né, do Will Smith, Minority Report. É um bagulho muito louco esse negócio, né? E tá muito distante da gente, porque eu, de novo, estudei algumas coisas, eu vi que começou na Alemanha, né, em 2011. O que já tem de novo que falta chegar aqui ainda? Não falta chegar nada. Explica isso. Como assim, cara? Não falta chegar nada? Pra mim falta chegar tudo. Pois é, essa é a primeira impressão que a gente tem. Mas o que a gente vê, isso muito aplicado às indústrias, é que sempre existiu a tecnologia. Entretanto, não era interesse das empresas, das indústrias, aplicarem essas novas tecnologias. Eis que chegou um cara chamado Elon Musk. Esse Elon Musk ele começou a revolucionar indústrias que eram muito consolidadas. Se a gente falar da indústria aeroespacial, a indústria automotiva, quando a gente pensa nessas indústrias consolidadas com alguém, um outsider, trazendo informação nova e conseguindo ser muito mais eficiente na produção, isso daí acende um alerta vermelho lá no board de diversas empresas. E aí sim a informação começa a vir de cima para baixo, do tipo, a gente precisa aplicar tecnologia no nosso ramo antes que esse maluco chegue aqui também. A tecnologia está disponível, então é uma questão de cultura, de coragem para aplicar, decidir aplicar ou decidir participar da Revolução 4.0, é isso? Exato. A cultura é um ingrediente principal hoje. As empresas precisam criar uma metodologia para se adaptar a uma transformação digital, que nós chamamos. Se a gente pensar num contexto de uma empresa, como por exemplo um Starbucks, hoje você tem uma experiência, quando você entra numa loja do Starbucks, você já tem acesso à internet disponível, você consegue fazer um pagamento utilizando um cartão, utilizando o celular, um aplicativo. Ou seja, isso são tudo informações que já estão conectadas a uma rede. E você consegue desenvolver mais essa rede com essa transformação digital. Então agora me fala uma coisa.
A indústria 4.0, a revolução digital, está para todo mundo ou só para as grandes corporações? Porque você deu um exemplo do Starbucks, né? Exato. Que é sei lá, estou pensando na lojinha aí, não no complexo todo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cabe só para grandes corporações ou cabe para a minha vida, para o dia a dia? De forma alguma, cabe para todo mundo. Inclusive como indivíduo, né? E Se a gente como você vê pensar isso? um smartphone, por exemplo, ele já é uma forma de você estar participando de uma revolução. Putz, eu tenho pesquisado cada vez mais sobre isso. Eu vi uma apresentação do pessoal da Aferolab e ela mostrou, acho que nos Estados Unidos, não sei, que o Google não, enfim, a Siri, vamos dizer assim, a Siri, ela já está tão desenvolvida ao ponto de que eles conseguiram programar a Siri para fazer algumas coisas como, por exemplo, conversar ao telefone. Então a mulher deu um comando lá, Siri, por favor, marca para mim o cabeleireiro. Sim. E ela faz uma ligação. A pessoa que atende nem percebe que é um computador, ela fala, eu queria marcar cabeleireiro para minha cliente. Aí a pessoa responde, que horas? E ela vai dando a resposta, eu quero às 10h30. A mulher fala, puta, às 10h30 não dá. Aí assim pergunta, você tem outras opções de horário? Putz, eu tenho 12h15. Tudo bem, 12h15 eu topo, eu posso marcar para o meu cliente. Tá bom, vai pagar como? Ela prefere pagar em cartão. Ou seja, vai tomando decisões de horário, ela sabe da agenda, ela sabe de forma de pagamento. De repente ela fala, não, eu já vou transferir o dinheiro para você. Quanto custa? Custa não sei quantos reais, ou não sei quantos dólares. Tá bom, eu estou transferindo para sua conta. E eu achei isso sensacional. Exato. E foi uma coisa assim que fluiu, não foi nada, sabe, robótico travado, sabe, era perguntar e resposta, era um bate-bola. Porra. Sim, isso é fantástico. Fantástico. Você é maluco, sensacional. E isso aqui é interessante, né? Agora, óbvio que tem toda uma questão do quão factível isso é para o nosso dia a dia, mas fatalmente a gente vai vivenciar esse processo dos Jetsons no nosso dia a dia muito em breve. Talvez não com os carros voadores ainda por hora, mas diversas outras tecnologias estão aí no dia a dia. É um negócio que começou em 2011 e já está muito avançado, já está muito no nosso dia a dia. E quais aplicabilidades? Difícil. Quais as aplicabilidades que você consegue ver, por exemplo, nas grandes indústrias, no sentido de trazer novas oportunidades, desenvolver novos negócios, ou então otimizar algumas coisas, não sei. O que você vê? Qual é a sua leitura disso? Legal, esse é um ponto interessante. Hoje nós fazemos diversas análises na empresa. Deixa eu ver se eu gostei, vai falando aí. Do ponto de vista de tempo de execução de tarefas, que são muito pertinentes hoje no dia a dia de uma empresa. Então, a HH é importante em qualquer corporação. Se a gente conseguir diminuir a HH de alguma Pensa tarefa, que é minha avó, o que é HH? Homem-hora, exatamente. Ou seja, tempo de disponibilidade de pessoas, e a gente sempre acaba caindo na questão que nós conversamos, inclusive, do tipo, será que a gente não consegue reduzir pessoas numa operação de uma linha de produção? O que a gente consegue substituir de pessoas por braços robóticos? E esses robôs agora conseguindo tomar decisões, eles vão substituir uma gerência, possivelmente, numa produção? Esse tipo de análise que começa a fazer. E quais são as bases da indústria 4.0? Me corrijam, por favor, só você não falar besteira. Não me deixa mentir sozinho. Com certeza, vamos juntos. A base, eu digo, então, tudo está armazenado na nuvem. Exato. O que mais? São os pilares, tudo é sensorizado, ou seja, a gente consegue captar cada vez mais informações e armazenar isso numa base de dados na nuvem. Isso é primordial também. Certo. Portabilidade é um outro tema muito pertinente. Então, ter um tablet à disposição, ter as informações no smartphone. Conectividade é imprescindível também, ou seja, acesso à internet. E nisso tudo já está o Big Data, né? Exato. O Big Data.
Agora, o dado pelo dado, ele não representa nada também. Sim. Você precisa gerar informação baseada naquele dado. Isso daí é um ponto muito pertinente e aí que a gente consegue, nós como seres humanos, agregar essa informação aos dados. Certo. Ou seja, transformar isso em índices importantes para uma indústria, produzir mais e com uma qualidade melhor. Mais e melhor. Exato. Top. Eficácia em produção, em redução de gastos. Exato. E além disso, além de todos esses fatores, a gente também fala em algumas tecnologias novas. Então a gente fala em realidade virtual, Nossa. realidade aumentada. Então, mais uma vez, uma referência. Estamos trazendo o Homem de Ferro cada vez mais para a realidade. Exato. Quando ele chega naquela mesa dele, ele abre uma maquete virtual. Isso já existe. Isso já existe. Já é possível projetar uma maquete virtual aqui nessa cadeira. E, mais uma vez, reforça essa ideia. Se a tecnologia já está aí, já é possível fazer esse tipo de operação. Projetar uma realidade virtual nessa cadeira para você não precisar mandar alguém até aqui para saber se a cadeira quebrou de fato ou não. Você tem um controle à distância disso. O que falta na cabeça das pessoas para que as grandes corporações adotem a indústria 4.0 na sua máxima amplitude? Na sua plenitude, Na sua por assim plenitude. dizer. Briga falou bonita, né? Veja, assim, é muito curioso, eu acho que precisa de uma estratégia, eu acho que esse é um dos nossos papéis, de definir uma estratégia para você conseguir alcançar a indústria 4.0, a transformação digital como um todo. De nada adianta você atirar para todos os lados descoordenado. Sim. Você precisa ter alguns focos e pensar em alguns passos de evolução para alcançar. E esses passos eles são revisitados a todo instante, porque tecnologias novas vão surgindo e você tem que adaptar um pouco o rumo dessa transformação digital. E assim, a mensagem principal aqui é que essas tecnologias já estão disponíveis, é só a gente traçar a estratégia correta para alcançar essa transformação digital. Já está aí, é só querer usar e se adequar ao uso. Exatamente. Ou seja, cultura. É cultura pura. Adotar a cultura. Exato. Se alguém quiser pesquisar mais sobre a indústria 4.0, sobre a revolução industrial, que leitura que você recomenda? O que você acha que vale a pena ver no YouTube, não vale? O que você indica? YouTube tem sempre conteúdos muito bons aí, e aí eu faço uma junção de um livro que também está no YouTube em formato de palestra, que é um livro chamado Leading Digital. É um livro que ele foi escrito, entre outras pessoas, por um McAfee, do MIT. Nossa, depois você me passa esses nomes que eu vou colocando aqui no vídeo com referência. Legal, show. E além de você ter o contexto geral do que são as novas tecnologias, o que é essa transformação digital, ele cita exemplos. Então ele vai citar exemplos, por exemplo, da Prada, como que a Prada se encaminhou para a indústria 4.0 e transformação digital. Prada, você fala aquela marca de roupa? Marca de roupa. Está em todos os ambientes. Em todos os lugares. Até com uma mineradora no Chile também. A Nike é um outro exemplo clássico que está nesse livro. E o que é mais curioso que ele conclui nesse livro é que a tecnologia já estando disponível, é só essa mudança de contexto das empresas, e mais ainda, ele faz algumas análises e estudos do ponto de vista de empresas que adotam tecnologia rumo à indústria 4.0 têm melhor performance financeira. Melhor performance financeira. Exato. Isso deveria chamar a atenção de muitas pessoas. Exatamente. Melhor performance financeira. Se a sua empresa visa lucro, a indústria 4.0. Atenta a isso. Obrigado, muito obrigado. Demorou, mas valeu a pena. É isso aí. Indústria 4.0 neles. Fico à disposição aí. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha ajudado. Pesquise mais sobre a indústria 4.0. Eu vou colocar aqui todas as referências que o Ricardo colocou. Cara, vou falar que se alguém quiser seguir você no Facebook, Claro. no Instagram, Sim, LinkedIn também. LinkedIn, procura lá, porque o homem manja. Valeu, tchau, um abraço.